cerca de 12 mil professores da rede estadual e do município de Rio Branco paralisaram suas atividades desde o dia 25 de junho. Na pauta de reivindicações apresentada pelo Simplac e também pelo Sinteac, o Simplac é o Sindicato dos Professores Licenciados, o Sinteac é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação, estão itens como o reajuste salarial, a pedida é de um reajuste de 15%, a isonomia salarial dos professores de contrato provisório com os do quadro efetivo, a reformulação do plano de carreira, em cumprimento à Lei 12.014, que inclusive transformou o funcionário de escola em profissional da educação, garantindo o piso salarial e plano de carreira do pró-funcionário, em respeito ao seu tempo de serviço. São muitas as reivindicações e como uma paralisação é sempre muito dinâmica, outras questões vão surgindo. Detalhe, esta paralisação que já completa seu 8º dia acontece justamente neste período das provas do segundo bimestre. A adesão não foi total, porque algumas escolas entenderam que precisavam realizar as provas, portanto, a adesão não foi total, mas a adesão é muito grande. O secretário estima que cerca de 100 escolas aderiram à paralisação. Secretário Daniel Zen é nosso convidado. Secretário, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, na medida do possível, né? Essa greve. Greve, paralisação. Aliás, as manifestações no Brasil, depois do movimento pelo passe livre, depois de toda aquela mobilização que começou já na véspera da Copa das Confederações. Exato. Isso tem mexido com o povo brasileiro. As revistas de circulação nacional, Época, Isto É, Veja, sempre estampam agora as capas com aquela pergunta: será que o Congresso, o Brasil tem que funcionar no tranco? Ou seja, com a mobilização do povo nas ruas? Os professores, obviamente que aproveitando essa onda também e reivindicando o que é justo, segundo eles, entraram também com seus justos pedidos com essa paralisação. A minha questão com o senhor é, secretário, é possível atender às reivindicações dos servidores? Olha, Alain, em boa medida sim. Na verdade, dos 20 pontos que ambos os sindicatos apresentaram, 10 deles foram acatados logo de entrada pelo governo, sem muita delonga, né? Foram acatados antes mesmo da realização das assembleias que culminaram com a deflagração da greve. E eu destacaria dentre esses 10 pontos 2 muito importantes. Um deles é a realização de concurso público, ainda esse ano de 2013, para aproximadamente 3.500 vagas, sendo 2.500 para professor efetivo, não temporário, efetivo, e cerca de 1.000 vagas para servidores da área técnica administrativa. Esse é um compromisso que a gente celebrou com os sindicatos, partindo do princípio que a gente precisa realmente reduzir a quantidade de professor temporário, mesmo que essa quantidade não se extinga, porque o professor temporário também é aquele que substitui o professor efetivo nas suas ausências, na licença maternidade, agora que a gente tem uma licença maternidade de 6 meses, né? Então precisa do professor temporário, os afastamentos para estudo fora do estado, afastamento para sem ônus para cuidar de interesse particular. Então o professor temporário sempre vai existir, mas realmente precisa reduzir essa quantidade, precisa abrir o concurso efetivo. Essa para mim foi uma das principais conquistas dessa negociação em 2013. E uma outra que foi o reconhecimento por parte do governo, do direito que os professores têm de receber o terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias e não sobre 30 dias, que é como acontece com os outros servidores. E um terceiro ponto importante também, que foi acatado ainda na mesa de negociação, antes da deflagração da greve, que foi a questão da reestruturação da carreira, ainda que num primeiro momento sem aumento, mas a nova tabela de estruturação da carreira, tanto do servidor não docente como do professor. A tabela atual é uma tabela linear, horizontal, que contempla progressões funcionais a cada 3 anos. Nessa nova estrutura, nós teremos, além de progressões funcionais por tempo de serviço, também promoções, né, segundo critérios de escolaridade e os critérios que devem ser debatidos e aprofundados ainda com os sindicatos. Então, são conquistas importantíssimas. Agora, claro, não houve consenso ainda com relação à questão do aumento, e com relação aos outros pontos que você mencionou, além de outras questões o aumento que estão colocadas aí na de 15%, por mesa. exemplo, ainda está em negociação? Está no seguinte sentido, Alain. O que o Estado está colocando é que aquela crise aguda que nós vivenciamos em 2012, ela tem efeitos no ano de 2013, no orçamento de 2013. E o orçamento de 2013, o comportamento das receitas do primeiro quadrimestre, né, dos 4 primeiros meses do ano, foi um comportamento oscilante. Ora dava sinais de que a economia ia tomar um fôlego, ora dava sinais que a gente estava vivendo
uma nova retração. Então, por exemplo, eu vou citar um dado aqui. A estimativa de custo total desse ano de 2013 da folha de pagamento da educação é de 582 milhões de reais. 582 milhões de reais. A receita do Fundeb desse ano de 2013, a previsão dela, a previsão mais otimista é 489 milhões. A legislação diz que eu tenho que investir pelo menos 60% do Fundeb em folha. Nesse caso, nem que ponha 100% de todo o Fundeb arrecadado, na estimativa mais otimista, ainda não dá. Eu tenho que completar com recurso próprio. Mas é bom dizer que com a aprovação do projeto que alterou os royalties, a divisão dos royalties do petróleo no Congresso Nacional, gera uma expectativa de 261 bilhões de reais para todo o Brasil, claro, para os próximos 10 anos. Ou seja, há uma expectativa já para o próximo orçamento de um acréscimo substancial nas receitas do Estado para a área da educação. Segundo esse ponto de vista, questão fechada. Isso aí foi um grande avanço e graças a Deus que o Congresso aprovou isso, a destinação de 75% dos royalties para a educação e 25% para a saúde. Só que isso ainda vai passar pelo Senado, né? Tem que ser aprovado nas duas casas, foi aprovado na Câmara, e vai ter uma regulamentação, certamente. Um decreto regulamentador, é provável que isso esteja em vigor só em 2014, e não ainda vigorando no orçamento de 2013. E é por isso, justamente por isso, dentre outros fatores, que o Estado está colocando que sim, é possível, inclusive já sinalizou, na proposta mais recente que o sindicato nos encaminhou, que contempla 3 pontos, que é o início do processo de reenquadramento, que é a recontagem de todo o tempo de serviço de todos os servidores, porque em 99, Alan, quando os servidores, quando teve o PCCR atual, muitos servidores se sentiram prejudicados no reenquadramento. Então o Estado faria todo um processo de recontagem de todo o tempo de serviço desses servidores para iniciar esse reenquadramento, começando por aqueles servidores mais antigos que atingiriam os critérios de aposentadoria no ano que vem. O sindicato está colocando que desejaria isso para esse ano de 2013. Nós estamos colocando, o Estado colocou, olha, o Estado acata essa proposta, mas para começar a implantar em 2014. O outro ponto que ele coloca é a isonomia dos temporários com os efetivos. Considero isso uma bandeira justíssima. Hoje, atualmente, o servidor temporário, o professor temporário, ganha o equivalente a 75% do salário do professor efetivo início de carreira. Nessa proposta de isonomia, iria para 90% até igualar os valores dos encargos, porque tem também as questões dos encargos. O encargo do servidor temporário é maior que o encargo do servidor efetivo, porque contribui para regimes previdenciários diferentes. E tem um terceiro ponto, que é a questão de uma progressão funcional na tabela extraordinária, porque a próxima progressão de lei está prevista para os professores para o ano de 2015 e para os servidores não docentes para o ano de 2016. Nessa proposta que o sindicato nos encaminhou e que o governo disse que aceita, teria uma puladinha extraordinária. Só que os sindicatos estão colocando, a categoria está colocando que esses 3 pontos seriam para 2013, mais o aumento de 15%. E nós estamos colocando que é possível dialogar com esses 3 pontos para 2014 e sobre o aumento nós voltaríamos a sentar em novembro, quando os dados da Receita já forem mais consolidados, não tiver uma incerteza, afinal de contas nós estamos na metade do ano, e quando a gente já souber que quanto essa questão dos royalties, quanto virá, porque por enquanto foi aprovado na Câmara, vai passar no Senado. Deve ser aprovado no Senado, deve ser aprovado, com certeza, mas com certeza também só vai passar a vigorar em 2014. Isso é até um questionamento levantado pelo advogado Ednei Muniz. Eu agradeço aqui o Ednei, ele mandou a sua pergunta pelo e-mail. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o ZEM pelos ganhos que obtivemos ao longo de sua gestão, em especial no que se diz respeito à democracia nas escolas. E ele cita, diante dessa nova realidade, com a previsão de mais recursos para a educação, o governo não estaria adentrando no campo da intransigência com os trabalhadores da educação, considerando que o argumento da escassez de recursos não mais se sustenta à luz desta futura nova realidade? Olha, eu concordaria com o Ednei, e agradeço a ele pelas palavras gentis, eu concordaria com ele se nós estivéssemos sendo intransigentes e dizer, olha, não tem negociação esse ano, nem no ano que vem, o cenário está preto e não tem conversa. E na verdade não, na verdade até o governo, mesmo reconhecendo, Alan, a legitimidade da greve, porque é um direito constitucional, então todos os trabalhadores têm direito a grevar, a aderir a uma greve, o Estado não questiona isso, mas a gente questiona, por exemplo, o momento em que foi deflagrado, porque as negociações estavam abertas. Em nenhum momento o Estado disse, olha, fechou, nós não vamos mais sentar, não vamos mais negociar, não vamos mais tentar encontrar um consenso.
Tanto é que ontem, né, a véspera de uma assembleia, foi realizada uma assembleia hoje, e ontem nós estávamos sentados durante a tarde, ingressando pela noite, com a diretoria de ambos os sindicatos e com o comando de greve. Muito bem. Né? Então a negociação está aberta e em novembro volta a conversar sobre reajuste. Essa é uma proposta que nós colocamos, conversar sobre reajuste em novembro. E os pontos, aquele ponto do início do reenquadramento, a equiparação do temporário com o efetivo em início de carreira e a questão de uma pulada de letra extraordinária em 2014, isso nós acatamos. Só que nós dissemos, olha, nós acatamos isso para implementação em 2014. E o sindicato insiste em 2013. O que eu estou percebendo, Alan? O que a gente percebe, acho que talvez em virtude desses movimentos, né, dessa questão toda que tem acontecido no Brasil, que a gente também considera justas, são reivindicações justas, são legítimos, são movimentos legítimos. Não estamos aqui questionando a legitimidade desse movimento, mas o que a gente está entendendo é que se cristalizou uma ideia na categoria de que se persistir com a greve, o governo vai recuar e vai conceder alguma coisa em 2013. E o que nós estamos insistindo é, pessoal, os dados de orçamento estão aqui e são públicos. Basta acessar o portal da transparência que você vai ver que o governo está colocando na mesa em termos de números é verdade. Não é blefe, não é mentira, não é uma cartada para matar os sindicalistas no grito. Não é isso, ou matar no cansaço. Não se trata disso. Não se trata de vontade política ou de ausência de vontade política. Não se trata de não querer fazer, se trata de não poder fazer em virtude da atual realidade orçamentária e financeira do Estado. Com os royalties e com a melhoria do cenário econômico que a gente está esperando, certamente nós já estamos antecipando algo que nós faremos só no final do ano. Quer dizer, olha, em 2014 nós temos praticamente certeza que isso aqui dá para fazer e estamos nos comprometendo com vocês. Muito bem. Tem perguntas dos internautas para o secretário Daniel Zen, perguntas como essa daqui, do Rafael Bezerra. Quando eu toquei no ponto das negociações, ele disse o seguinte: que negociações? O governo falou que não vai negociar nada, não tem dinheiro até novembro. O aumento do risco de vida da Polícia Militar, que foi prometido pelo governador, foi descumprido e ninguém falou nada. Pelo contrário, qualquer programa de entrevista que qualquer membro do governo vai, os jornalistas ajudam em suas respostas. E aqui não é o caso não, viu, Rafael? Aqui a gente pergunta mesmo, como estou fazendo sua pergunta aqui. Fica difícil para qualquer categoria conseguir o mínimo que seja. O principal setor do Estado, a educação, está em greve e, se duvidar, ninguém nem sabe disso. O que você acha dessa crítica aqui do Rafael Bezerra, o secretário? Liberdade de expressão, de opinião. Nós vivemos num ambiente democrático, respeito à posição. Você acha que ele está extrapolando aqui, não? Não, na verdade eu acho que ele só se excede no ponto em que ele coloca que o governo não sinalizou com negociações. Eu acabei de colocar aqui os diferentes cenários, diferentes propostas com que o governo disse, inclusive já se comprometeu que digo, olha, isso aqui é possível fazer, isso aqui dá, isso aqui não dá. O governo não constrói proposta, Alan. O governo ele acata ou não a proposta dos sindicatos. Só que ele coloca balizas. E para colocar essas balizas, que são os nossos limites, que a própria legislação impõe, eu tenho uma lei de responsabilidade fiscal e que eu não posso ultrapassar lá X% de todas as despesas com o pessoal. Eu tenho que cumprir isso, senão depois eu vou ser acionado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, por improbidade administrativa, uma série de coisas. Então a vida do gestor público não é fácil. Não estou dizendo que é ruim, não. É muito bom, gratificante servir ao povo do Acre. Isso é uma coisa que me traz muito orgulho, muita satisfação. Agora, não é facinho, não. E o governo, em nenhum momento, colocou qualquer obstáculo para a negociação. Tanto é que tem sentado praticamente todos os dias com os representantes sindicais e com o comando de greve. Como vai ficar a recuperação dessas aulas? Os alunos que perderam as provas no segundo semestre. Reuniões com os pais de alunos para, inclusive, avaliar toda essa situação e encontrar soluções. Isso você vai saber no próximo bloco e também falar dos outros temas de reivindicação e as perguntas dos internautas. Eu volto daqui a pouquinho com o secretário Daniel Zen. Até já.